mais um Arkham Comics para um vídeo de recomendações. Esse vídeo ele foi um pedido de inscrito do canal, que é o Roberto Xavier. Ele me perguntou se eu poderia fazer um vídeo recomendando séries regulares da DC Renascimento, as mensais, né, que estão sempre aí nas bancas. E é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, e vou incluir também dois títulos mensais da Marvel que eu também acompanho. E vou aproveitar e vou falar também dos títulos que são publicados aqui em forma de encadernados, que são de séries regulares, mas a Panini optou por publicar em encadernados de capa cartão. Alguns saem bimestralmente, outros são trimestrais aí. E lembrando que eu vou falar só daqueles que eu acompanho, né? Eu não compro de tudo, apesar de eu estar pegando bastante mensais aí, eu estou colecionando bastante títulos regulares, diferente de encadernados, por causa do preço que tá aí. Eu estou acompanhando bastante as mensais, já com pretensão de não pegar esses materiais quando saírem aí em capa dura. E como sempre, eu vou aqui passar para vocês a minha opinião com relação a esses títulos de forma imparcial, mas vai envolver um certo gosto pessoal com essas publicações. Então, vocês são livres para discordarem ou concordarem comigo aí. São recomendações, mas vocês não são obrigados aí a seguirem as minhas dicas se não for do agrado de vocês. E eu fiz uma listinha aqui para não esquecer. À medida que eu vou falando dos títulos aí, eu vou colocando as imagens na tela para vocês, vou falando um pouco do que vocês podem encontrar nessas mensais e nos encadernados. Para começar, vamos falar aqui do meu personagem favorito, né, o Batman. Então vamos começar falando da mensal dele, que é Batman Renascimento, que tem ali os roteiros do Tom King, que é um roteirista novo aí, mas que tem mostrado muito talento. Bom, o Tom King, nessa fase aqui do Batman, ele tem feito um ótimo trabalho. Eu estou gostando bastante do título do Batman, me surpreende em certos momentos ali. Só que por ser um roteirista novo, ele divide ali opiniões, principalmente por causa de algumas polêmicas que ele faz no título do Batman. Tem aqueles que adoram o trabalho dele, tem aqueles que não gostam do que ele faz. Assim como tem aqueles que subestimam o Tom King e aqueles que superestimam ele demais. Eu acho que por ser um roteirista novo, ele está mostrando um ótimo talento, e não só no Batman, como Visão do Tom King e outras publicações. Só que é aquela coisa, o cara tem ainda muito que mostrar, tem todo um potencial, e à medida que ele for aí publicando as suas obras no mercado, nós vamos aí conferindo todo o talento desse roteirista. Mas eu gosto do que ele vem fazendo no título do Batman. A mensal aqui, ela tem roteiros ótimos, são bem fluidos aqui. A arte também é sensacional. A cada arco é mudado ali o artista. Alguns arcos tem a arte do Michael Giannini, outras tem a arte do David Finch, e por aí vai. E, bom, tem algumas coisas aqui que alguns fãs podem acabar não gostando. Por exemplo, o Tom King tem alguns momentos que ele acaba forçando a barra em umas atitudes do Batman, tipo um Batman Chuck Norris. Você olha e fala, pô, que absurdo que o cara tá fazendo isso. O cara é humano comum, tem superpoderes, só que o cara, ó, isso aí é exagero. Então tem aqueles que vão gostar e tem aqueles que não vão engolir muito. E outra coisa também que divide opiniões, né, em polêmicas, é o aspecto humano que ele trabalha em torno do Batman, que, como eu falei, ele não tem superpoderes. E ele trabalha coisas aqui, como por exemplo a questão de suicídio. Isso aí já divide opiniões ali, tem quem torce o nariz. E aquela coisa de que o Batman, ele não é perfeito. O Batman, ele erra, ele também falha. E da forma como é mostrado aqui, vai dividir opiniões sempre, como em outras publicações. Mas por se tratar de Batman, que tem muitos fãs devotos aí, sempre tem críticas a favor ou contra o que o roteirista faz na fase do personagem. Mas eu gostei bastante. Ele trabalha ótimos vilões dele aqui também, como o Bane, é um dos melhores trabalhados nessa fase, em arcos como Eu Sou Suicida e Eu Sou Bane, o Coringa, o Charada. Vale a pena dar uma chance para essa fase do Batman do Tom King. E aproveitando do morcego, eu posso falar de outro título mensal dele, que é Detective Comics. Esse daí que tem os roteiros do James Tynion IV.
E bom, tem uma arte exuberante também, inclusive artista Brazuca aí mandando muito bem. E é um título que é do Batman, mas ele divide ali os holofotes com outros personagens relacionados à Bat-família. Temos uma equipe aqui que é liderada pela Batwoman e além dela conta também com a Orphan, tem a Spoiler, tem o Robin Vermelho, que é o Tim Drake, tem até o Cara de Barro também no meio dessa equipe e outros personagens que vão aparecendo nos outros arcos mais à frente. As histórias também são bem empolgantes, algumas envolvendo conspirações ali, é muito legal, mas é um título que eu recomendo para quem é fã de Batman, mas também desses personagens da Bat-família, para querer ver como esse grupo funciona. Para quem não gosta desses personagens, gosta só do Batman, é melhor ficar só com a mensal dele mesmo. E ainda continuando falando das publicações do Morcego, eu posso falar de Grandes Astros Batman, que inclusive já terminou, mas também por ser da DC Renascimento eu posso comentar um pouquinho aqui. Teve aí ao torno de 14 edições e era com roteiros do Scott Snyder. Bom, Scott Snyder ele traz uma trama aqui mais adulta em termos de histórias do Homem-Morcego. Ele dá uma bela de uma aprofundada, até com relação aos inimigos do personagem, o próprio Batman em si. Ele aproveita esse título também para desenvolver melhor uma das suas criações, que é o Duck Thomas, personagem que apareceu lá em Batman Ano Zero. E pra mim tem arcos excelentes. O meu favorito é o Meu Pior Inimigo, que traz aquele relacionamento conturbado do Batman com o Duas Caras, principalmente tratando do passado do próprio vilão. Tem aqueles que podem acabar não gostando, principalmente aqueles que não gostaram muito da fase do Scott Snyder, do Batman lá dos 952, mas é um título que tem ótimas histórias e vale a pena conferir. Agora que já acabou essa série, aí você pode conseguir encontrar inclusive essas edições mais em conta nos sebos. E outro que eu posso falar aí, esse está sendo publicado ainda, mas é mensalmente, é Batman, o Cavaleiro Branco. Sim, eu sei que... Ah, Fernando, você não vai falar desse material aqui no canal? Sim, eu vou falar, mas por ser uma edição pequena, tem 24 páginas, eu estou esperando juntar para fazer um vídeo bem informativo para vocês. 4 edições, que aí eu vou fazer um vídeo falando das 4 e depois das demais restantes, né? Se eu não me engano, esse título do Cavaleiro Branco, ele é concluído em 7 edições. E bom, aí temos o roteiro e também a arte, né, do Cillian Murphy. E basicamente o Cavaleiro Branco é um Elseworld, passa-se numa terra alternativa. E aqui temos o Coringa, né, fazendo pra mim, eu captei como, sei lá, uma referência, né, àquela história que tinha, né, de volta à sanidade. Aqui o Coringa, após um ato do Batman que não é lá muito legal, ele aparenta ter voltado à sanidade. Então ele volta a ser o Jack Napier. E nisso ele faz uma campanha ali para mostrar para Gotham que o Batman ele é um vilão. E o Coringa aqui agindo como um herói. Isso é muito interessante, muito bem trabalhado aqui pelo Cillian Murphy. É uma história que vai te prender e você vai querer descobrir o que vai acontecer. Será que o Coringa ele tá fingindo? Será que o Batman ele enlouqueceu aqui mesmo? Vale a pena dar uma chance para Batman Cavaleiro Branco, porque tá muito legal. E outro que eu posso falar aqui para finalizar as publicações que tem o Morcego é Noite de Trevas Metal. Esse eu sei que eu tô devendo vídeo aqui também. Vai sair no canal, é que eu realmente, ultimamente eu ando bem ocupado aí, mas eu vou trazer sim, falando tanto da saga principal como dos tie-ins. Já foi completado aí, saiu a última edição, são 5 volumes mais 2 tie-ins aí. Panini inclusive tá trazendo um box aí que parece que tem um CD do Sepultura lá. Panini tá querendo criar a tendência dos boxes aí agora, né? Mas enfim, Noite de Trevas conta com os roteiros do Scott Snyder, né? Mas também tem colaborações de outros artistas, tem como o Jeff Lemire e até mesmo o Grant Morrison. E é um evento da DC Comics que tem a participação de outros personagens, mas o personagem aqui em destaque é o Batman. E basicamente temos uma trama aqui envolvendo
metais que pertencem a um outro multiverso, que é conhecido como um multiverso sombrio. E daí, no decorrer dessa obra, para não falar muito para vocês, vamos ver umas outras versões do Batman apresentadas aqui, umas versões malignas. E é uma obra que conta com várias referências cronológicas. É uma obra que o Scott Snyder faz referência ao próprio multiverso do Grant Morrison, a fase do Grant Morrison no Batman também, a sua própria fase no Batman dos 952, as fases mais antigas do Morcego e outras publicações de outros personagens da fase Renascimento. É uma publicação muito boa. Ela começa no primeiro volume devagar, mas depois ela engrena ali e vai apresentando personagens novos em torno desse multiverso sombrio. Muito interessante, desenvolvimento de figuras icônicas do universo DC bem legais. Só que é uma publicação que sinceramente vai ter aqueles que gostam e desgostam também. E eu recomendaria, mas com ressalvas, para leitores novos. Leitor novo que quer conferir esse material e é fã do Batman, vale a pena, corre atrás. Mas tenha em mente que o material ele contém muitas referências a títulos e histórias aí que, bom, você não é obrigado a correr atrás e comprar todas essas publicações. Mas o leitor ele tem que ter aquela coragem de buscar as informações para entender as referências a tudo que é feito ali. Eu diria que ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa no Noite de Trevas, também é uma coisa ruim de tanta referência cronológica que precisa o leitor ter lido certas publicações, porque pode afastar alguns outros e deixarem outros boiando. Então, se você é leitor novo ou antigo que quer arriscar comprar, vale a pena, mas tem que ter coragem para ir atrás dessas informações. Se não, se você não quer ficar indo atrás de informação que aconteceu em tal edição da cronologia e tal, é bom você passar longe, senão você vai acabar ficando boiando na história e não vai acabar gostando muito, tendo bom proveito dela. Mas Noite de Trevas também é excelente. Agora, saindo do universo do Morcego, vamos pro dos Lanternas Verdes e falar da mensal dos caras. É uma mensal aí que conta com os roteiros do Robert Venditti, tem também o Sam Humphries e tem também a colaboração até do Tim Sale também. Essa mensal, ela traz dois títulos aqui, que são os títulos de Lanternas Verdes, focado no Simon Bass e na Jessica Cruz, e Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verdes, focado tanto no Hal como nos demais membros da tropa ali. Enquanto o título dos Lanternas Verdes é focado só em dois membros e se foca mais nas suas missões aqui na Terra, o outro vai mostrar os demais membros da tropa em aventuras ali no espaço. Ambos os títulos são ótimos, tem artes exuberantes, inclusive de Brazuca aqui também, o Robson Rocha, tem o Ethan Van Sciver também, com uma arte sensacional aqui, e as histórias são muito boas. Claro que também vai dividir opiniões, podem ter aqueles que não vão gostar do título dos Lanternas Verdes, porque não se identificou, né, com a Jessica Cruz ou com o Simon Bass, mas pode ter aqueles que gostam tanto desse título como do Hal Jordan. O Hal Jordan é ótimo para você ver os outros membros da tropa, né, por onde anda o Guy Gardner, o John Stewart, o Kyle Rayner e vários outros. E tem arcos excelentes, participação do Sinestro, o último aí tem o General Zod. Para quem é fã do universo dos Lanternas, vale a pena acompanhar essa mensal aí. E bom, agora vamos falar um pouco do Homem de Aço, começando com Action Comics. Action Comics aí que conta com os roteiros do Dan Jurgens, que escreveu muito os títulos do Superman. E é uma ótima mensal também, conta com arcos interessantíssimos, uma ótima arte também. Eu diria que Action Comics é um título que temos mais ação, mais porradaria. Não que só se foque nisso e não tenha um desenvolvimento, em cima de outras coisas. Não, pelo contrário, tem sim, conta com vários arcos, que inclusive o Dan Jurgens ali, ele planta sementes que ele só vai amarrar em outros arcos bem mais à frente, ele faz isso de maneira muito criativa. Então, para quem gosta de um título que mistura ação e mistério também, e outras coisas também que relacionadas ao que acontece, foi mostrado lá em Universo DC Renascimento, né, a edição de One Shot,
vai curtir esse título de Action Comics aqui, porque o Dan Jurgens sabe trabalhar muito bem com o Superman. E o outro título que eu posso falar é o próprio Superman. Nesse daí temos roteiros do Peter J. Thomas. E nesse título aqui temos um desenvolvimento, apesar de contar com ação e com mistério, mas temos aquela pegada mais família. Aqui o Peter J. Thomas, assim como ele fez lá no título do Batman, com o Batman ali para com o Bruce e o Damian, aqui ele faz com Clark Kent e com seu filho John e também a Lois Lane, agora que ele é um chefe de família. E ele dá um ótimo desenvolvimento e destaque para isso, dá um ótimo destaque para o John também, né? Agora ele é um superboy ali para Lois Lane como mãe, o Clark atuando como pai ali. E isso é muito bem desenvolvido nas histórias aqui, mas claro, também tem a pegada ali de ação e mistério. Tanto o título do Superman como de Action Comics é excelente. Pode ter aqueles fãs que gostam mais de ação que não vai gostar muito desse título do Superman. Vai falar, pô, tá muito novela isso aqui, né? Mas pra quem gosta de histórias de todos os tipos, vale a pena conferir os dois títulos aí. E outro que eu posso falar aqui também, só que esse eu larguei, é o da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha que contava aí com os roteiros do Greg Rucka e depois entrou aí nos roteiros o James Robson. Essa mensal eu comecei a acompanhar, eu tava gostando do título da Mulher Maravilha, tava com ótimas artes ali, inclusive da Nicola Scott, que eu gosto muito do trabalho dela. E a princípio eu tava gostando, só que inventou de querer, vamos, né, mexer na origem da Mulher Maravilha, parece que tem coisas aqui que são mentiras, tudo que você acreditava ali, da origem, desde lá após Crise das Infinitas Terras, né, que a origem, a reformulação que ela sofreu pelo Leon Wayne e George Pérez, depois o que tentaram ali, né, trazer uma nova origem e abordagem que foi elogiada nos 952 pelo Brian Azzarello. Chegou no Renascimento, eles inventaram de querer mexer nisso de novo. Aí vem aquela coisa, caramba, de novo, não tá super saturado ficar toda hora querendo mexer em origem de personagem, ficar recontando. E o que foi feito pelo Greg Rucka, sinceramente, eu não gostei. Tem bons momentos o título da Mulher Maravilha, mas eu não gostei. Inclusive, quando sai o Greg Rucka e entra o James Robson, ele traz ótimas histórias bem divertidas ali. Então, pra quem é fã da personagem, quer ler só o título pra se divertir, vai gostar. Mas eu parei de acompanhar porque, apesar das histórias com o roteiro dele estarem boas, não é nada assim que, isso aqui é super essencial e vital na minha coleção. Tanto que o último arco que me chamou a atenção para acompanhar, e eu parei nele, tanto que a mensal desse mês eu não peguei, é o arco que tem o Filho dos Deuses, que é um arco ali que trata do retorno do Darkseid. Basicamente, nesse arco aí, para quem leu Guerra da Trindade, o Darkseid acaba se tornando um bebê, e aqui temos ele e a filha dele, a Cálice, que tá caçando filhos de Zeus, porque o Darkseid tem um plano com o filho desse deus aí para conseguir voltar ao seu auge e à sua imponência. E temos aqui o desenvolvimento do irmão da Mulher Maravilha, que é o Jazão, que ela vai conhecer pela primeira vez. E eu acompanhei esse arco para ver como seria esse retorno do Darkseid. A história é ótima, é muito bem desenhada, mas não tem assim nada monumental, espetacular. Mas para quem é muito fã da Mulher Maravilha, vale acompanhar o título. Mas quem quer uma coisa melhor, dá para passar sem. E outro também que eu comecei acompanhando e larguei é o Esquadrão Suicida. Essa mensal aí que conta com os roteiros do Rob Williams. E bom, no início eu tava gostando das histórias do Esquadrão, para ver como é que funciona essa equipe que é sempre formada ali por super vilões obrigados a trabalhar ali na Força Tarefa X, comandada pela Amanda Waller, e eu tava gostando bastante. Só que depois foi decaindo o nível, né? Na mensal foi ficando uma coisa, em alguns momentos, muito maçante, e eu tô largando o título até para economizar também junto com o da Mulher Maravilha, porque não tá aquela coisa como eu acabei de falar que isso aqui é essencial ter na minha coleção, nossa, tá muito legal isso aqui, eu vou querer ler e reler.
O título ele não tá de todo ruim, né? Então até para quem quer conhecer o Esquadrão Suicida, é fã de algum dos personagens do Esquadrão, o Crocodilo, a Arlequina, o Pistoleiro, o Boomerang, vale a pena aí dar uma conferida, mas também para quem quer um material que tem histórias melhores aí, eu também recomendo, né, passar longe do título do Esquadrão. E bom, outro título aqui eu tinha parado de pegar ele, mas voltei agora a acompanhar, que é o título da Arlequina. Esse aqui é daqueles títulos para quem gosta de uma história descompromissada, não quer levar muito a sério as coisas para se divertir. Título da Arlequina, os títulos que tinha que hoje infelizmente não tem mais, né, que eram os do Lobo, Deadpool, é aquele tipo de mensal, né, título que é cheio de piadas e umas coisas bizarras que é só pra você passar o tempo e se divertir. Sinceramente, apesar de ser muito fã da personagem, que eu já falei aqui do canal, a fase dos Novos 52, com a Amanda Corner e o Jimmy Palmiotti, eu não gostei. Tem uns momentinhos legais, mas tem muita coisa que eu achei uma porcaria, muito sem graça. Do Renascimento, eles também estavam na equipe criativa. Eu tentei acompanhar e não gostei, tanto que eu parei largando aí logo depois de algumas edições ali no início. E depois voltei para pegar algumas que tinha ali a participação do Paul Dini, um dos criadores da personagem, escrevendo uma história, que inclusive é uma história bem divertida, bacaninha. E depois, quando terminou esse título dele, eu parei de pegar. Só que trocou de roteirista, saiu o casal e entrou o Frank Thierry, lá no número 18, se não me falha a memória. Aí eu resolvi pegar pra ver, vamos ver se agora melhorou. E a partir do número 18 ali, apesar de ser uma coisinha meio morna, né, início de título, ele fechando algumas pontas ali do que a Amanda e o Jimmy fizeram, a Arlequina passou por algumas tragédias ali, ela não tá muito legal. Já na edição 19 começa um arco que eu me diverti bastante, dei risada com eles. É um arco que o Pinguim, ele resolve sair de Gotham e ir para Nova York. E ele quer expandir seu império do crime ali. E ele chama toda a vilania de Gotham ali, pelo menos boa parte dela, pra tocar o terror ali. E a Arlequina, ela tá solo, trabalhando como uma espécie de heroína de aluguel. Tem a participação da gangue da Arlequina, dos amigos da Arlequina também, embora ela esteja afastada deles porque ela quer passar um tempo sozinha. E tem bons momentos aqui com piadas de duplo sentido que são bem encaixadas. Tem referências aqui que o Capitão América iria adorar. Por exemplo, tem uma parte aqui que tem a aparição do Mr. Freeze. Os caras fazem umas piadas lá que, pô, esse cara aí, olha, parece uma versão de um filme zoado de Schwarzenegger, fazendo uma referência ao filme lá do Batman e Robin. Tá com um ótimo roteiro e uma arte bem bacana, então pra quem gosta da personagem, que é um título pra se divertir, recomendo essa nova fase dela aí com os roteiros do Frank Thierry. Eu vou continuar acompanhando, pelo menos, né, enquanto os roteiros estiverem aí bem legais. E outra mensal que eu posso mencionar aqui, é a última com relação a DC. Eu também estava acompanhando ela no início, só que por estar ali com roteiros chatos, algumas coisas clichês, uma história bem arrastada, eu larguei, só que depois eu voltei recentemente a acompanhar esse título. É a mensal da Liga da Justiça, que a princípio contava com os roteiros do Bryan Hitch. Só que eu já digo aqui que o Bryan Hitch já fez coisa muito melhor do que nessa fase da Liga. Na própria fase da Liga ali da DCU, né, o finalzinho dos 952, ele tinha mandado muito bem. Só que nessa fase da Liga aqui, olha, as coisas estavam uma merda. Desculpa quem gostou, mas pra mim tava uma porcaria. Tanto que depois de algumas edições eu vendo que a coisa não ia melhorar, eu larguei o título ali. Mas é aquela coisa, todo roteirista, artistas, todos nós temos nossos momentos de altos e baixos. E o Bryan Hitch parece que não estava com muita inspiração aqui nessa fase da Liga. Só que isso mudou, eu voltei a acompanhar o título a partir do número 17, porque saiu o Bryan Hitch e quem entrou foi o Christoph Priest, ele que é o mesmo roteirista lá do título do Exterminador. E por ter gostado do trabalho dele lá, falei, pô, eu tenho que olhar isso, quero ver essa liga dele.
E eu gostei bastante. Logo no primeiro arco que ele faz aqui, o povo contra a Liga da Justiça, ele mostra que a Liga da Justiça, ali numa missão sob o comando do Batman, o Batman ele comete um erro. E esse erro dele acaba resultando na morte de um civil. E o que acontece? O que acontece é aquela coisa, a mídia e tal, através da informação, coloca o povo contra a Liga da Justiça. Isso inclusive me veio à mente uma referência ao evento de Lendas, lá nos anos 80 pós-crise, o primeiro evento do período pós-crise, o Lendas, lá que saiu aqui como Lendas do Universo DC, do John Byrne lá, que tinha o nome de Darkseid, que lembra a mesma coisa, aquela coisa do povo se voltando contra os heróis. E é o que ocorre aqui, por causa da mídia e do próprio ato aí imprudente, o erro que o Batman cometeu. E não só isso é abordado aqui de maneira criativa, usando a mídia atual e a tecnologia, como também a confiança dos membros da Liga no próprio Batman é abalada aqui também nessa história. E além disso também tem outra coisa que surge, um fã fanático da Liga da Justiça que resolve retalhar quem é contra a equipe de super-heróis. Tudo isso nesse arco é abordado de maneira muito interessante. O Batman mais uma vez colocando aqui que ele não é sempre perfeito. Eu sou muito fã do personagem, mas eu achei prudente esse momento aqui que ele acabou cometendo um erro e tal, né? Achei plausível o que o Christopher Priest fez aqui. E tá excelente, eu tô acompanhando essa mensal e tô gostando muito. Então, quem quiser voltar a acompanhar a Liga e dar uma conferida aí, dê uma chance que essa fase do Christopher Priest, só o primeiro arco, só a primeira edição, não é eu exagerando não, colocando super hype, mas já dá, né, uns tapas aí na fase inteira do Bryan Hitch. E bom, indo para os encadernados da DC, eu falei do Christopher Priest, então vou começar falando aqui do Exterminador, que também tem os roteiros dele. É um encadenado aí que eu tô gostando bastante do título solo do personagem. Bom, o primeiro volume, eu fiz resenha de todos aqui no canal que saíram até então, vou deixar uma playlist para quem quiser. O primeiro volume, ele é um tanto quanto confuso, tanto para leitor novo como para leitor antigo. Então, tem aqueles que com certeza não gostaram muito do primeiro volume. O próprio Roberto, que sugeriu esse vídeo, ele mesmo falou que não gostou. Só que no segundo volume as coisas melhoram, a partir do momento que você se adequa ao método de narrativa do Christopher Priest, e ele vai explicando mais detalhadamente as coisas, você vai ganhando uma ótima leitura, você vai presenciando uma trama que tem uma pegada bem adulta e que explora muito bem o Slade Wilson, ele que é um mercenário. E nesse contexto é trabalhado, né, durante as histórias, o relacionamento dele com a família, a ex-esposa, os seus filhos e algumas tragédias que marcaram o personagem ali, além da sua carreira e a sua visão que ele tem com relação a heróis e vilões. É tudo muito bem trabalhado aqui, além de personagens novos que o próprio Christopher Priest insere aqui, como o Leão Vermelho, que é uma referência ao Pantera Negra da Marvel. O personagem é muito interessante aqui. Para quem estiver se perguntando e não conhece ele aqui é retratado como um vilão. Ele é uma espécie de ditador de um país aqui. E o título dele é sensacional. Atualmente, na última edição, o Christopher Priest deu uma ousada ali de colocar o Exterminador como um herói, tendo a sua própria equipe de herói ali. E pra quem tiver, cara, isso aí dá certo, essa porcaria aí, tá muito bom. Pode conferir a minha resenha quem preferir aí, e pode arriscar, se não quiser comprar, ler digitalmente, porque tá bem legal essa pegada meio heróica ao seu estilo do Slade Wilson. E bom, e saindo do Exterminador, mas indo de um anti-herói para uma anti-heroína, eu posso falar dos dois volumes que temos até então da Batwoman, né? Essa fase aí que é roteirizada pela Marguerite Bennett. E também conta com ótimas histórias, muito bem ilustrado. Aqui também temos histórias com um tom mais adulto, é explorado fatos do passado da Kate Kane, que também é prima do Bruce Wayne, os fatos que a levaram a se tornar a Batwoman, a sua orientação sexual, que a personagem ela é lésbica. Só que isso é feito aqui de maneira natural, não é feito para quem hoje em dia está cansado e saturado. Essas coisas que são feitas com relação
a etnia, da orientação sexual e os escambaus que é feito de forma forçada, o povo querendo lacrar, esfregar na sua cara. Não, aqui é feito de forma natural e muito legal. E além disso, pode ter o leitor que se pergunta, ah, mas essa Batwoman aí não é só mais uma personagem que é relacionada a Bat-família, mais uma de muitos? Em parte sim e em parte não. A Batwoman, ela diverge muito das opiniões e tem uma conduta completamente diferente com relação ao próprio Batman. Ela se porta como uma anti-heroína, ela não se incomoda em matar se for preciso, então tem um grande diferencial dela pro Bruce Wayne, a forma dela agir, a forma dela pensar, a do Bruce também, o que a levou a se tornar Batwoman, embora seja aquela coisa inspirada no Batman. A personagem tem um grande potencial e um diferencial e funciona muito bem nessa publicação. Então eu recomendo para quem quer conhecer a personagem ou já é fã acompanhar o título dela. Bom, podemos falar de mais um anti-herói aqui. Agora eu vou falar, mas não muito bem, embora vai ter a parte que eu vou falar um pouquinho bem, que é Hellblazer. Os volumes que temos aí, as 3 edições de Hellblazer. Essa fase aí, né, de renascimento que começou com os roteiros do Simon Oliver. Tem aqui os vídeos no canal, vou deixar a playlist também. Quem viu fazendo a resenha do primeiro volume, até viu elogiando os roteiros do Simon Oliver lá no primeiro volume, porque ele cria uma trama com um plot bem interessante em torno de jeans, de gênios ali, sua história relacionada à própria humanidade. Só que no volume 2 ele começa a fazer uma cagada de pato, utilizando inclusive personagens de Hellblazer como Papo à Meia-Noite, num visual muito ridículo e zoado. E termina a história cheio de buraco, de pontas soltas, tanto que o que ele dá conclusão nesse arco aí, o roteirista seguinte, o Tim Sale, ele resolve nem mexer até o final da fase de tanta cagada que o Simon Oliver fez. Então é um título que os 2 primeiros volumes, sinceramente, você pode até gostar do primeiro, como eu gostei, mas o segundo você vai odiar, vai passar raiva, se bem que tem quem gosta, claro. Mas eu recomendo passar longe dos 2 primeiros volumes. Só que com relação ao terceiro, que temos ali o Tim Sale nos roteiros, a coisa melhora. Temos uma fase bacana. Não é ao nível de talentosos roteiristas que fizeram na fase do Constantine lá na Vertigo, Garth Ennis, Jamie Delano, Warren Ellis, entre muitos outros. Não é nesse nível aí, mas o Tim Sale traz um ótimo arco. E eu até cheguei a falar no vídeo que ele poderia ter assumido a fase de Hellblazer desde o início, que talvez não tivesse sido concluído, né, cancelado entre aspas, né, pra, assim por se dizer, poderia estar aí sendo publicado até hoje. Mas infelizmente, né, não era assim que as coisas aconteceram. A DC Comics mais uma vez, ela meio que ramilou na escolha da equipe criativa para um título do Constantine. Então eu até recomendo o terceiro volume para quem quiser conhecer o personagem ali, apesar que recomendo bem mais a fase da Vertigo, ou para quem já conhece e quiser dar uma chance e ver essa história do Tim Sale, ou ler online, né, se não quiser gastar. Mas os 2 primeiros volumes em si, olha, passa longe e poupa seu dinheiro, senão você vai passar raiva. E outro encadernado que eu também acompanho é o Aquaman, ele que já conta com 5 volumes publicados aí pela Panini, e essa fase é roteirizada pelo Dan Abnett. Bom, particularmente o primeiro volume, ele é muito legal, começa muito bem, bem ilustrado, uma ótima história ali. Só que o segundo e terceiro, ao meu ver, são chatos, para mim são os mais fracos. Dan Abnett, ele começa ali a desenvolver mais uma guerra com relação à Atlântida e os Estados Unidos. Ele apresenta algumas coisas que não desce muito bem, tendo em vista guerra anterior que teve entre a confiança dos membros da Liga da Justiça com o próprio Aquaman, além de que ele prolonga demais esse arco da guerra, coloca umas coisas sem sal ali, arrastadas, até com relação até o próprio Arraia Negra ali, que ele deu um ótimo desenvolvimento do primeiro volume, e durante essa guerra ali, quando chega o ápice ali, é uma coisa bem porca que ele faz. Eu não gostei do segundo e do terceiro volume.
Porém, no quarto volume as coisas começam a melhorar, a partir do arco ali Água Morta. E o quinto volume tá excelente. Eu também fiz resenha aqui no canal. Atualmente o Aquaman, ele foi aí deposto. Então é uma fase que eu recomendo para os fãs do Aquaman. Para quem quer conhecer o personagem também, vale a pena conferir. Se quiser pegar todos os volumes, beleza, pode correr atrás aí, né? Apesar de que fica aí, mas é meu gosto pessoal também, que o 2 e o 3 são bem fraquinhos, ruizinhos. Mas quem quiser começar a colecionar a partir do volume 4 e do 5 em diante, tá muito bom, vai gostar. Essa fase do Aquaman aí eu vou continuar acompanhando até quando os roteiros estiverem bem legais aí. E para finalizar os encadernados que eu acompanho, eu posso falar para vocês de Trindade Renascimento, que já conta com 2 volumes. Essa fase aí que já foi concluída lá fora, né? Foi cancelada, mas foi concluída. E conta com os roteiros do Francis Manapul e também tem colaboração do Cullen Bunn. O primeiro volume eu resenhei no canal, aqui o segundo me desanimou para resenhar, né? Vou ver se eu trago o vídeo aqui para vocês. O primeiro volume eu gostei bastante, apesar de ter aqueles que não gostaram, falar, pô, a história aqui ela aproveita de elementos da história para o homem que tem tudo, né? Um clássico escrito pelo Alan Moore, utiliza as mesmas coisas de lá, Mongul, Clemência Negra, né? E etc. Eu enxergo como referências. As duas histórias têm coisas, têm os seus diferenciais, mas também têm coisas parecidas. E nesse título da Trindade, o que é trabalhado pelo Francis Manapul é a reaproximação da própria Trindade, o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. Principalmente porque essa relação entre os três foi meio que abalada, porque o Superman que o Batman e a Mulher Maravilha conheciam morreu, que era o dos 952, e esse é um novo, entre aspas, que é o Superman original, o pós-crise. Então, os três ali têm que aprender novamente a confiarem nos outros, e ele trabalha muito bem esse desenvolvimento dos laços, relacionamento entre eles aqui. Só que no segundo volume ele começa com um arco que traz uma coisa interessante, que é uma trindade do mal, formada pelos vilões deles, que são o Lex Luthor, o Ra's al Ghul e a Cersei. Só que a história tem um desenvolvimento bem arrastado, utiliza até o demônio Etrigan ali, tem uma arte belíssima do Guilherme March, mas a coisa não anda. Você vê até umas posturas de alguns dos personagens ali, como o próprio Ra's al Ghul, que você fala que, pô, ridículo aqui. Depois vem uma historinha querendo utilizar daquela coisa do que é apresentado, né, na edição de DC Renascimento, né, o mistério do misterioso e tal, essas coisas do tipo. E depois mais uma historinha com uma anomalia alienígena que aparece ali na Torre da Liga da Justiça. Eu achei a segunda edição fraquíssima se comparada com a primeira. Eu vou pegar o próximo volume aí, até porque é uma fase completinha e curta aí para ver se melhora as coisas, mas particularmente eu só recomendo aí para quem é muito fã da Trindade, quer dar uma chance aí, gostou lá do primeiro volume, possa ser que goste do segundo. Mas quem quiser economizar uma grana, também já fica uma dica aí para passar longe. E bom, para encerrar o vídeo aqui eu vou falar de 2 mensais da Marvel, para não falar só da DC. São as 2 únicas que me chamam a atenção atualmente e eu acompanho. A primeira delas é X-Men, especificamente a nova fase dos X-Men, que começou em X-Men 20, que passou a ter 92 páginas e seguiu os mesmos moldes da mensal das Lanternas Verdes. Tem 2 títulos, mas vem 2 histórias de cada título ali. Então temos X-Men Gold, a equipe resgatando aquela coisa da equipe dourada, conta com roteiros do Mark Guggenheim. E temos X-Men Blue, que é a equipe dos novíssimos X-Men, que vieram lá do passado, tem roteiros do Cullen Bunn. Bom, X-Men Gold tá excelente, o Mark ele resgata coisas das antigas do X-Men, é praticamente uma Marvel renascimento para os X-Men aqui. Tanto que tem a equipe que é liderada pela Kitty Pryde, tem o velho Logan, tem o Colossus, tem a Tempestade, tem a Rachel, o Turno. A equipe funciona muito bem, é bem legal, é trabalhar essa coisa de legado das antigas, o propósito de querer seguir o sonho do Charles Xavier é revivido aqui. Histórias muito boas. A primeira delas tem os X-Men meio que encarando uma mulher misteriosa que, mais uma vez, a estilo William Stryker, começa a falar mal dos mutantes
mutantes na TV. E depois temos uma história com uma espécie de nano sentinela, inclusive uma história que marca o retorno do Gambit, um personagem que eu sou muito fã. E são histórias bem divertidas, legais, eu gostei bastante desse título do X-Men Gold. Já o X-Men Blue, ele começa até legal, eu até gostei do primeiro arco que é apresentado ali, eles encarando o Fanático e o Blackton Cassidy. Continua um pouco naquela pegada malhação, deixou um pouco de ser malhação a estilo lacração, mas ainda continua naquela pegada malhação da Globo. E sinceramente, pra quem já tá de saco cheio dos novíssimos X-Men e já pensa assim, porra, não tá na hora desses caras ou morrer ou voltar pra casa, não vai gostar muito do X-Men Blue, da equipe azul. Mas o X-Men Gold tá muito bom e vale a pena dar uma conferida. A Marvel agora finalmente deixou de frescura no rabo com os X-Men, tá tratando deles com respeito, não tá mais aquela coisa de que, olha, vamos pôr na geladeira esses X-Men e querer fazer o povo engolir os inumanos aí. Tanto que os X-Men agora tá com uma porrada de título. X-Men Gold, Blue, X-Men Red, que deve chegar aí até o próximo ano. Surpreendentes X-Men. Agora estão relançando o título icônico de Fabulosos X-Men, X-Men Black. Os mutantes estão com um futuro bem promissor aí para 2019, espero eu, né? Então vale a pena acompanhar essa mensal dos X-Men para você que é fã dos mutantes e não gostou muito da fase da All New e All Different, tá bem melhor as coisas agora. E o último que eu tinha parado de acompanhar, mas agora eu voltei, eu tinha até me desfeito das edições anteriores, mas eu voltei a acompanhar, até por dica de dois brothers aí, o Luiz, do Luiz 99 Comics, e também o meu grande brother, o Ed Six, do Multiverso Aranha. Ele falou, pô, volta a acompanhar o título do Aranha, que agora tá massa. E eu voltei a acompanhar o espetacular Homem-Aranha, voltei a acompanhar a partir da edição número 20. É um arco ali que tem a história, a identidade Osborn, mais uma vez tendo aquele confronto mortal entre o Duende Verde e o Homem-Aranha, apesar de que o Norman aqui nessa fase, ele não tá trajado como o Duende Verde, ele atua como um traficante de armas e tal, tem uma coisa ali de golpe de estado envolvendo nessa história também, mas tá um arco muito legal, muito interessante do Dan Slott. E na edição 23 dessa fase, temos ali o título do Peter Parker Spectacular Spider-Man, que conta com os roteiros do Chip Zdarsky, acho que é assim que se pronuncia, né? E as histórias elas se passam após um outro arco anterior, que é os eventos ali da fase do Dan Slott com relação ao Império Secreto. E temos a volta do Aranha às origens, né? O Aranha volta a ser pobre. É o que muitos falam, esse é o Homem-Aranha raiz. Na minha humilde opinião, o Homem-Aranha ele não deixou de ser raiz porque ele estava rico, ele continuava sendo do mesmo jeito. Então, pra mim é só a volta do Aranha às suas origens, ao azar dos Parkers e a ser pobre, porque ele continuava sendo a mesma pessoa, do mesmo jeitinho que foi criado pelos tios dele quando era rico, né? Seria a mesma coisa se você pegar o Batman e o Homem de Ferro e deixar eles pobres, mas eles continuarem com seus pensamentos, atitudes e convicções. E nessa fase aqui, ele dá um ótimo desenvolvimento para essa coisa do azar dos Parkers, ele que perdeu as indústrias Parker ali, o sentimento de culpa que ele tem do que ele teve que abrir mão, né, mandar alguns pra rua, tem a volta da irmã dele que não é irmã dele, isso apareceu numa graphic novel, né, que tinha o envolvimento do Rei do Crime, inclusive aqui tem o envolvimento do Rei do Crime nessas histórias e do Consertador. Ele traz uma história muito bem escrita, resgatando o Aranha das antigas, né? Que aqui não é tão dependente de tecnologia, de carro, a aranha móvel voador e os escambaus, que com certeza todo fã de Homem-Aranha vai curtir, que são histórias bem divertidas. E na edição 25 desse mês aí, volta os roteiros do Dan Slott, né? Porque o Dan Slott tá chegando no final da sua fase, mas as histórias continuam com uma ótima qualidade de roteiro. Eu acho que quando viraram na época, falaram, Dan Slott, encerra a sua fase aí, né? Nós vamos começar uma nova fase, vamos trocar a equipe criativa. Eu acho que ele meio que acordou e falou, não, já que eu vou sair do título do Aranha, então o pessoal tá dando muita crítica aí que não tava lá essas coisas, eu vou fazer algo que presta agora, pra pelo menos ser lembrado no final da fase que eu fiz algo legal. Eu tô brincando, mas
parece meio que isso, né? Então continua valendo a pena a mensal do Homem-Aranha se você pegou ou parou, volta a pegar do número 20 em diante, que tá bem legal aí. A tendência agora é só melhorar do Legacy em diante, seja pro título do Homem-Aranha, dos X-Men e de outros personagens da Marvel. Vamos aguardar, né? Eu espero que sim. E bom, esse foi o vídeo de recomendações, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não falei de todas as publicações mensais que saem nas bancas e encadernados também, mas que não seja por isso. Se você acompanha algum título mensal ou encadenado que eu não mencionei nesse vídeo e gosta, deixa aí nos comentários por que vale a pena esse título aí. Ou se você acompanhava e não estava gostando e largou, também deixa nos comentários, que vocês vão acabar ajudando os demais amigos aqui do Arkham com as dicas de vocês. E se concorda ou não de alguma coisa que eu falei aqui com relação a algum título, também é bem-vindo aí para deixar a sua opinião nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço e fala!